Tem um conselho, assim, que é muito importante que você siga na sua vida, e vou usar aqui as redes sociais para conscientizar, é para você não ser uma pessoa obesa, gente. Não engorde. Eu sei que isso pode parecer meio escroto falar isso, né? Porque existe N situações que fazem uma pessoa engordar. Não é só, muitas vezes, questão de força de vontade, tem várias coisas que estão relacionadas a isso. Mas um conselho que eu dou no sentido de você tentar evitar o máximo possível que isso aconteça, porque depois que você se torna uma pessoa obesa, é muito mais difícil você voltar para o seu peso normal. É possível, totalmente possível, você conseguir. Muitas pessoas conseguem, porém é mais difícil. Então, não pense assim, eu sou jovem, eu tenho 20 anos, eu posso comer, meu metabolismo é bom, daqui a pouco eu perco peso na hora que eu quiser. E não é bem assim. Toda uma parte hormonal fica desregulada, sabe, no obeso. Então, é real essa fome que a pessoa sente, esse descontrole. Não é porque ela não tem força de vontade, não é porque, sabe? Não é só isso. É claro que você precisa ter uma disciplina. Vai ser difícil de qualquer forma, né? Você precisa ter disciplina, ter organização. Gente, é extremamente importante você se organizar em relação à sua alimentação. Não tem como você emagrecer se você for uma pessoa desorganizada com a sua comida, né? Enfim, mas voltando ao tema, o que acontece quando você é uma pessoa obesa, né? Basicamente, a gente tem alguns hormônios que fazem a regulação da fome. Tem o neuropeptídeo Y, que é produzido no hipotálamo, tem a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo, tem a grelina, né, tão famosa grelina, que é produzida pelo estômago. E como que esses hormônios se relacionam e como que eles estão alterados na pessoa obesa. Então, assim, numa pessoa saudável, que você tem um tecidinho adiposo ali normal, esse tecido adiposo, ele produz esse hormônio chamado leptina. E lá no cérebro, esse hormônio, ele diz pro nosso hipotálamo, né, que não tem necessidade de você sentir tanta fome ou comer mais, digamos assim que ele faz essa regulação, né? Então, basicamente, uma pessoa saudável, o que acontece? O neuropeptídeo Y é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Ele é quem faz essa questão da regulação tanto do gasto energético, do tanto de energia que você vai gastar, da sua fome. E quando você tem essa produção do hormônio leptina no tecido adiposo, você vai sinalizar para o hipotálamo que tá tranquilo, já tem uma reservazinha, não precisa eu comer tanto assim, o seu gasto energético ele é aumentado, né? Mas o que acontece? Quando essa pessoa ela é obesa, existe uma coisa chamada resistência à leptina, ou seja, porque você pensa assim, a pessoa tem muita gordura, tem muito tecido adiposo, logo ela vai produzir bastante leptina, então não era para ela sentir fome nunca, né? Mas não é assim que acontece. Assim como existe a resistência à insulina, também existe a resistência à leptina. Ou seja, o hipotálamo, o neuropeptídeo Y, esse hormônio, ele não é como se ele não enxergasse a grelina, digamos assim, né? Ele fica continuativo, então a pessoa come, mas mesmo assim ela tem muita fome. E é comum também, outra relação interessante é com a grelina. A grelina é um hormônio produzido no nosso estômago, ela que faz essa sinalização também pro neuropeptídeo Y. Então tá tudo muito interligado no nosso corpo, né? E o que acontece? Quando você come, uma pessoa que tem um peso normal, digamos assim, não é muito sobrepeso, não tem muito sobrepeso, ela comeu, sobretudo se você consome uma alimentação rica em macronutrientes, proteína, tudo bonitinho, logo o seu estômago, né, percebe que você consumiu, se alimentou, então ele já sinaliza e faz esse freio nesse outro hormônio que regula a fome. Então você fica de boa. Porém, o obeso, ele não tem isso. Então é toda uma desregulação e é muito mais difícil. Por isso que você tem que ter um acompanhamento muito responsável, né? Um profissional muito responsável, que ele saiba manobrar os macronutrientes, saiba fazer a sua dieta de forma que você tenha essa saciedade e se sinta bem durante o processo de emagrecimento. Porque se você fizer uma dieta muito restritiva, gente, meu Deus, eu tô lembrando agora que eu vi um vídeo de uma moça que ela falava assim, ela perguntava o que fez as pessoas não voltarem no nutricionista. Tipo assim, gente, eu fiquei assustada, porque, até me arrepio, porque eu passei muito tempo longe das redes sociais e meio que eu não tava acompanhando essas coisas, né? E aí o quanto que existe profissional que assusta as pessoas, né? Fazer uma dieta muito restritiva, falar que feijão é inflamatório, porque agora tem tanta coisa, gente, eu que sou nutricionista, eu fico angustiada vendo esse monte de coisa. Imagine uma pessoa que não é da área, o tanto que ela não deve ficar confusa, sabe? Então, por isso que você tem que procurar profissionais responsáveis, porque, principalmente na questão de lidar com o sobrepeso, lidar com a obesidade, porque são pessoas que são geralmente já mais sensibilizadas, já tentaram muitas vezes fazer alguma dieta, fazer outra e não dava certo. E se você, por exemplo, põe uma dieta muito restritiva, aí a pessoa emagrece ali um monte de quilo, mas depois ela desenvolve uma compulsão. Então, é todo um cuidado que é preciso. Ou então, por exemplo, o pessoal fala, a dieta low carb é melhor, não sei o quê. Mas, gente, se você for comparar uma dieta low carb a curto prazo e a longo prazo, as pessoas vão perder a mesma quantidade de peso. A diferença é que a low carb, por exemplo, ela perde mais rápido.
né? Então a pessoa fica mais animada, enfim. Mas no geral, você fazer uma dieta com déficit calórico moderado ali, que você consiga manter, é muito mais saudável e você vai conseguir fazer essa manobra hormonal, digamos assim, porque é importante que você saiba que todos os seus hormônios, quando é uma pessoa obesa, estão desregulados. Então você, por natureza, já vai ser mais difícil o seu processo de emagrecimento, né? Então, enfim, é isso que eu queria passar com o vídeo, conscientizar você, se você é alguém só que tem um sobrepesozinho, ali já cuida, né, tenta voltar pro seu peso normal, porque vai ser mais fácil, digamos, nunca é fácil, né, mas vai ser mais fácil do que se você já tiver alcançado um grau de obesidade maior, que tem essa desregulação, ela tá muito mais forte, digamos assim. Então é isso. E outro ponto que depois eu vou falar em outro vídeo seria em relação à organização, do quanto que faz total diferença você ser minimamente organizado. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa organizada em relação a outras coisas, né? Mas na comida eu percebo que quando a gente deixa prontinho na geladeira, deixa uma fruta cortada, gente, tudo flui mais fácil. Então, mas isso é um assunto muito longo, né? Não vai ficar gigante esse vídeo, hein? Enfim, basicamente eu queria conscientizar você para ter esse cuidado de não ficar obesa. E que se você já for uma pessoa obesa, busque tentar reverter isso, né? Eu sei que isso é meio óbvio de falar, né? Mas eu só quero também que você saiba e que se sinta acolhida de que não é tão fácil assim, como as pessoas olham e acham, é só ter força de vontade, é só fazer não sei o que, é só fazer não sei o que. É importante sim, e você consegue sim, tendo disciplina, tendo foco, mas acaba sendo um pouco mais difícil mesmo, entendeu? Esse processo. E é normal, o importante é você ter constância, encontrar um bom profissional, ou mesmo se você não tem condição de ter um acompanhamento profissional, mas procurar informações em fontes mais confiáveis e fazer com que esse processo não seja tão sofrido, né? Enfim, é isso. E eu ia cortar um abacate, acabei não cortando, porque eu sei falar, mas eu falo com as mãos, parece também.